Cirão da Massa. Tem chance para as próximas ainda? Quem? Cirão da Massa. O Ciro Gomes. Olha... Porque o bichão, ele tomou... Não, por causa das redes sociais, acredito. Ele teve, teoricamente, bastante força nas redes sociais, né? Que ele fala bem, ele é muito... tem um discurso agora um pouquinho mais acalorado e o pessoal adora isso, né? Esses extremos. O Ciro é assim, eu acho o Ciro uma pessoa extremamente inteligente, preparada. Conheço ele de muitos anos. Primeira vez, posso contar a história aqui? Óbvio, óbvio. Uma vez eu fui convidado, nessa época que eu fiz esse projeto de informatização, na época eu fui convidado para ir para um Congresso Nacional dos Jornalistas no Ceará, que isso foi nos anos 90, final dos anos 90. E a discussão lá era se o final do jornal, o jornal ia acabar, o jornal impresso ia acabar. Foi a primeira vez que teve uma transmissão nesse congresso, uma transmissão via satélite de um professor americano dizendo dos jornais, enfim, eu fui convidado lá para ir. E o governador era o Ciro Gomes, governador do Ceará. E eu fui com um colega, coincidentemente encontrei com ele no avião, que ele ia fazer uma matéria para Playboy sobre o Ciro Gomes. Playboy sobre o Ciro Gomes? Uma entrevista, tá lá. Quem quiser, faça uma pesquisa, tem uma entrevista do Ciro Gomes na Playboy, feito pelo Benevides, Roberto Benevides, grande jornalista. E aí eu fui jantar com o Ciro Gomes, ele convidou todos os palestrantes para ir jantar lá no Palácio e tal, eu fui jantar com ele, conheci ele. Na época ele era governadora. Na época ele era governador. E eu fiquei muito bem impressionado. Ele realmente fez um governo inovador no Ceará, né, com muita visão. É uma coisa engraçada, duas coisas. Primeiro, ele informatizou toda a entrada de mercadorias no Ceará, informatizando os postos de fiscalização. Então, o cara entrava lá, digitava o que estava entrando e tal, e ele já tinha arrecadação, ele informatizou. A outra coisa que ele começou a utilizar nos anos 90, que foi quando começou, a previsão do tempo. Então, ele começou a utilizar a previsão do tempo, que começou a acertar, né? Porque eu sou do tempo do Tarcísio Vernizzi, né? O Homem do Tempo. Não sei se não, isso não lembro. Mas é porque minha cabeça é grande, viu? Que eu sou bem velho, só porque a cabeça é grande. Tarcísio Vernizzi, que era um fenômeno do rádio, Homem do Tempo aqui e tal, e que uma vez se fez uma estatística mostrando que ele errava 51%, ou seja, se ele tivesse falado o contrário, tinha acertado mais. Mas a previsão do tempo começou a melhorar com esses modelos, né, de meteorológicos e tal. E ele começou a utilizar esses modelos meteorológicos e ele via onde ia chover. Então ele pegava e ia lá no interior do estado e dizia assim, olha, pessoal, pode plantar feijão porque amanhã vai chover. E no dia seguinte chovia. E aí ele era chamado do manda-chuva e tal. Enfim, ele é um cara que tem essa visão, ele é um cara muito inteligente e tal. Uma pessoa que às vezes tem... digamos, é uma pessoa impulsiva, acalorada e tal, mas uma pessoa muito... Agora, ele tem uma visão econômica de esquerda, né? Então, por isso que eu acho que a terceira via com o Ciro Gomes, ele tentou se colocar aí como terceira via, não colou. Por quê? Porque ele não pega o centro-direita. Ele, por exemplo, quando ele fala que é contra... A privatização da Eletrobras, da Eletrobras e da Petrobras e tal, ele afugenta esse eleitor de centro-direita. E ele é muito coerente. Isso é uma coisa que não se pode dizer, é que ele não é coerente. Sim. Então, eu não sei. Ele disse que é a última eleição que ele vai participar. Não sei, vamos ver, né? Político sempre fala diz hoje... que não vai nunca mais e amanhã muda de ideia. É igual porque viagem, as circunstâncias mudam, né? Não, mas muda, eu acho que é igual viagem, subir montanha, por exemplo. Toda vez que você tá lá em cima, você fala, nossa senhora, eu não vou nunca mais fazer isso aqui. Aí você desce. Daqui um mês, qual é a próxima montanha? Qual a próxima viagem? Eu acho que tem tudo isso para acontecer.